Mas Deus quer falar nessa noite, amém? Você está com expectativa? Então abra a sua Bíblia. Eu não escutei não, repete aí, gente. Abra a sua Bíblia no Salmo 115. No versículo 15 e 16. Salmo 115, 15 e 16. Sejam abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus pertencem ao Senhor, mas Ele deu a terra à humanidade. Mais uma versão vai dizer, mas Ele deu a terra aos homens. Eu quero que você fique de pé, para a gente cantar mais uma vez. Amém? Vamos gerar uma atmosfera de adoração. Se desconecte completamente, querido, amém? O propósito de nós estarmos aqui hoje é adorar o nome do Senhor, bendizer a Ele. Então que você se entregue nessa noite. Só quero bendizer teu nome. Eu só quero te alegrar e mover teu coração, Pai, e tudo te entregar. Só quero bendizer teu nome. Eu só quero te alegrar e mover teu coração, Pai, e tudo te entregar, porque eu sou teu. Declare, declare. E pra tua glória é que eu existo. Tu és digno, tu és digno, porque eu sou teu, porque eu sou teu. Essa glória é que eu existo. Tu és digno, tu és digno, tu és digno. Pra te adorar, diga. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Oh, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo. Oh, pronto, eu sou teu, porque eu sou teu. Aleluia. E pra sua glória é que eu existo. Tu és digno, e tu és digno, porque eu sou teu, porque eu sou teu. E pra sua glória é que
Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar. E dia e noite, dia e noite, dia e noite. E dia e noite suba a ti nossa adoração. É pra ele, é pra ele. E dia e noite suba a ti nossa adoração. E dia e noite suba a ti, suba a ti, que suba a ti. E dia e noite, dia e noite, e dia e noite, e dia e noite. E dia e noite suba a ti nossa adoração. E dia e noite suba a ti nossa adoração. E dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba. Tu és digno de ir e tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno, tu és digno, tu és digno, tu és digno, tu és digno. E tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Nós te exaltamos, erga sua voz e diga: e te exaltamos, vamos! E te exaltamos. Ora bandaraba suya koromana. Pra chequenere mandaraba suyoro komonoro. Pra karamana suyo koromana. Exalte a ele, exalte a ele. Exalte a ele. E toda opressão maligna cai diante da glória. Todo espírito maligno. Narabandarabaxio coromanaramas. Depressão, suicídio, você perdeu. Naramandarabaxio coromandarabas. Manaraxequendere bandarabas coromo. Senhor,
Aleluia, aleluia, aleluia. Pai, eu te rendo graças. Eu bendigo o teu nome, Deus, por essa noite. Obrigado, Pai, porque é uma atmosfera tão poderosa. O teu povo te adorando, Deus, porque só tu és digno. Só tu és digno. E aqui nós estamos expressando o nosso amor. A tua presença é real. A tua presença é real. A tua presença é real. Aleluia! Te rendo graças, Pai, nessa noite. Eu saí da minha casa para isso, Deus. Eu vesti a minha roupa para o Senhor. Eu arrumei o meu cabelo para o Senhor. Esse é o motivo da minha existência. Ele caramanorobossuro queneremas. Obrigado, Pai. É tão bom te sentir, Deus. É tão bom te sentir. Obrigado pela tua palavra. Obrigado. Fala conosco, Pai. Eu me submeto ao teu Espírito nessa noite. Eu creio uma noite de milagre. A tua glória será vista. Por isso eu te adoro, eu te louvo, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Se começou assim, eu imagino o final, amém? Pode se assentar, querido. Pela manhã eu estava falando algo aqui. Senti o povo meio frio, né? Eu falei, sabe qual que é o problema? A expectativa às vezes da gente estar sentado aqui é daqui de cima, né? Não, você veio prestar o seu culto, querido. Entendeu? É você que presta o culto a Deus. É lógico que existe uma atmosfera daqui de cima que talvez ela nos alcance. Mas aí, como a Andressa falou, e eu falei também pela manhã, algumas pessoas falam assim, hoje o culto não foi bom. Aí eu falo para você, talvez você não estava bom. Não é o culto que não foi bom, amém? Talvez você não teve consciência da presença. Mas eu sei que nessa noite, amém? Você tem algo a oferecer a Deus. E é você que vai oferecer. Aleluia. Amém? Queridos, assim, eu li esse versículo outro dia e eu fico pensando assim, talvez existem versículos que a gente passa desapercebido. Talvez para a gente não tem tanta importância. Mas sabe, todo versículo na Bíblia ele tem uma riqueza nele. Por isso a gente tem que examinar versículo por versículo, se chama exegese, né, que é uma visão bem detalhada daquilo que você está lendo, versículo por versículo. E às vezes a gente desconsidera algo, porque a gente tem versículos que a gente gosta. E aí eu estava lendo a respeito disso. O céu é do Senhor. E a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra. Mas ele fala, o céu é de Deus. Então eu fico pensando a respeito da grandeza do céu. Mas aí ele fala, agora a terra eu criei e eu dei aos homens, aos meus filhos. Você já parou para pensar na grandeza disso, querido? Todo mundo fica pensando, eu quero morar no céu. Mas deixa eu te dizer, você vai morar na terra, né? Agora Deus criou um ambiente para você, querido, de uma forma extraordinária. E aí eu fico pensando na criação, nos detalhes de Deus.
quando preparou o ambiente, tudo que Deus estava criando, querido. E é interessante, a gente não faz nada sem a gente ter um ponto de partida. Você abre um negócio, mas esse negócio você tem um ponto de partida a respeito de onde você quer chegar. Agora Deus estava criando a terra, criando, separando, pensando em variedades de coisas, ambientes mais extraordinários. E para que Ele estava fazendo isso? Porque Ele estava pensando em você. Cada detalhe do que foi feito é para você. Cada detalhe da criação é uma expressão do amor de Deus para você. Então Deus estava preparando um ambiente para estabelecer esse homem naquele lugar. Mas o que Deus queria é o seguinte: olha, eu estou te colocando nesse lugar. É um lugar de fartura, é um lugar onde não tem falta, não existia dor, não existia lágrima, não existia enfermidade. Mas o que Deus estava querendo: olha, Adão, você me conhece, você sabe a maneira como eu trabalho, você sabe o que eu faço, você sabe da excelência das coisas, da maneira que eu estou agindo, e eu quero que você faça exatamente como eu. Por isso eu estou te dando. E eu quero que você guarde, eu quero que você multiplique, eu quero que você cuide, mas que você faça de acordo com aquilo que eu estou fazendo. Eu quero estender o meu reino. Ou seja, a terra, o projeto de Deus é uma extensão do céu. Que seja como o céu. Agora, o que Deus deu foi para nós. E o que você tem que entender é que as coisas que precisam acontecer na terra, ou as mudanças necessárias, sou eu e você que temos que fazer. O que Deus declara e determina não tem como mudar. Se Ele deu para nós, Ele não vai interferir. Agora, Deus sempre chamou o homem quando talvez Ele queria mudar o percurso daquilo que estava errado. E aí Ele compartilhava com o homem aquilo que Ele queria, mas era por intermédio dos homens que as coisas aconteciam. E o que Deus deu para Adão foi exatamente isso. Você vai se deleitar, você vai viver exatamente da maneira como eu desejei para você. Agora a gente sabe que houve um princípio que Deus estabeleceu. Existiu uma árvore e Deus falou: dessa árvore você não pode comer porque você vai morrer. Mas essa morte era uma morte espiritual. Então o que eu quero que você entenda: Deus é espírito, amém, querido? Nós também somos seres espirituais. Eu preciso ter um corpo para habitar na terra, porque o corpo me dá consciência da matéria. A minha alma sou eu. É a minha consciência, é a minha emoção. Agora o meu espírito é o canal de conexão com Deus. É onde está a vida de Deus. É onde eu desfruto realmente daquilo que Ele tem para mim. Então você precisa compreender que as coisas acontecem para a sua vida por intermédio do reino do Espírito. As transformações, aquilo que você deseja, você precisa buscar no reino do Espírito, não no mundo natural. Porque é nesse reino que Deus vai de fato te impulsionar para viver aqui tendo resultados, tendo realizações para a sua vida. E assim era com Adão. Adão tinha uma conexão direta com Deus, desfrutando. Agora, se Deus é Espírito, o que Ele de fato queria para mim e para você, era que através da minha vida e da sua, Ele pudesse ser revelado. Se eu perguntasse, talvez, a maioria vai ter um senso: por que nós fomos criados? Qual que é o sentido da criação? Talvez você diria: é para o louvor e adoração de Deus. Amém, não está errado, mas está incompleto. Porque eu e você fomos criados para a glória de Deus. E é sobre isso que eu quero falar. A glória é exatamente algo muito maior do que simplesmente adoração. É algo que vai revelar a grandeza de Deus por intermédio da sua vida. É aquilo que vai começar a acontecer e vai ter a manifestação de Deus. As pessoas verão e olharão e de fato contemplarão Deus na sua vida por aquilo que está acontecendo. Então, assim como eu preciso do ar para sobreviver, porque ninguém aqui vive sem oxigênio, nós não podemos funcionar corretamente, querido, sem a presença de Deus. E aí eu quero falar um pouquinho sobre a presença de Deus e a glória de Deus.
que são duas coisas distintas. Porque sem a presença não há glória. A presença, deixa eu te dizer, ela é invisível. Alguém aí está vendo Deus? Tem? Mas tem alguém sentindo Deus? Amém? Ela é invisível. Mas eu sei que Deus está em todos os lugares. A Bíblia fala que Ele está em todo lugar. Ele está em mim, Ele está em você. Ele está lá na China agora. Ele está no Japão. Amém? Agora a glória, ela é visível. Por quê? Porque a glória se manifesta por intermédio da presença na sua vida. E o que é a glória? É aquilo que está acontecendo. São os milagres. É a sua vida mudando. É a sua vida decolando. As coisas acontecendo de uma forma sobrenatural. Porque é Deus se movendo em você e trazendo do sobrenatural para o natural aquilo que você precisa. É trazer do sobrenatural para a existência hoje aquilo que você está necessitando. Por isso que ele vira para Moisés e diga que eu sou. O que você é? Aquilo que você precisa. Ele é exatamente, querido, aquilo que você está precisando agora. Amém? Ele é exatamente isso. Agora não tem como ter alegria, não tem como ter prazer e felicidade, se não existir a glória de Deus em você. Ninguém é feliz, querido, com uma vida que não tem resultado, com uma vida sem sentido. Ninguém é feliz assim. Ninguém é feliz tendo uma vida todos os dias do mesmo jeito. A glória vai te levando a patamares cada vez maior dentro daquilo que Deus quer fazer. E eu quero ler um texto aqui que você vai entender de fato qual que é essa diferença. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 1, versículo 2. Naquele tempo Israel estava em guerra com os filisteus. O exército israelita tinha acampado perto de Ebenezer e os filisteus acamparam em Afeque. Os filisteus atacaram e derrotaram o exército de Israel, matando cerca de 4.000 homens. Terminada a batalha, os soldados voltaram para o acampamento e as autoridades de Israel se perguntaram: por que o Senhor causou nossa derrota diante dos filisteus? Parece muito da gente aqui, né? Por que eu estou vivendo isso? Vamos trazer a arca da aliança do Senhor desde Siló, para que esteja conosco e nos livre do poder do inimigo. Então enviaram homens a Siló para trazer a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que está entronizado entre os querubins. Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando todos os israelitas viram a arca da aliança do Senhor entrando no acampamento, soltaram gritos de alegria tão altos que fizeram o chão tremer. O que está acontecendo? Perguntaram os filisteus. O que significa esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que era porque a arca do Senhor havia chegado, entraram em pânico. Os deuses vieram ao acampamento deles, disseram: estamos perdidos, nunca enfrentamos uma coisa assim antes, estamos perdidos. Quem nos salvará desses deuses poderosos? São os mesmos deuses que destruíram os egípcios com pragas quando Israel estava no deserto. Tenham coragem, filisteus, sejam homens, do contrário acabaremos como escravos dos hebreus, assim como eles se tornaram nossos escravos. Sejam homens e lutem. Então os filisteus saíram para a batalha e Israel foi derrotado. A matança foi grande. 30.000 soldados israelitas morreram naquele dia. Os sobreviventes deram meia volta e fugiram para suas tendas. A arca de Deus foi tomada e Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, foram mortos. Vamos lá no 17. O mensageiro respondeu: Israel foi derrotado. O mensageiro levando a mensagem para o sacerdote. Israel foi derrotado pelos filisteus e o povo foi massacrado. Seus dois filhos, Ofni e Finéias, também morreram. E a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou o que havia acontecido com a arca de Deus,
Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão. Quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Havia sido juiz em Israel durante 40 anos. A nora de Eli, esposa de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando soube que a arca de Deus havia sido tomada, que o sogro e o marido estavam mortos, teve contrações violentas e deu à luz. Ela morreu no parto, mas antes de falecer, as parteiras tentaram animá-la. Não tenha medo, disseram, você tem um menino. Mas ela não respondeu nem se importou. Deu ao menino o nome de Cabode e disse, foi-se embora a glória de Israel, pois a arca de Deus havia sido tomada e seu sogro e seu marido estavam mortos. Disse ainda, foi-se embora a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Olha que coisa triste, queridos. E esse texto sempre me chamou muita atenção, e eu quero esboçar um pouquinho aqui, ou a gente vai entrar um pouquinho dentro desse texto, para a gente compreender o que é uma vida sem a glória de Deus, uma vida sem alegria, porque para ter glória tem que ter presença. Então não existia nem a presença e nem a glória dentro daquela nação e dentro daquele povo. E a gente precisa entender que quando Adão estava nesse ambiente, ele tinha conexão direta de Deus. A presença de Deus, querido, ela era real. Não existia momentos de culto. Deus passeava, Deus andava com aquele homem. Agora o pecado simplesmente separou esse homem de Deus. E esse homem agora sozinho, expulso do jardim, sem a conexão com Deus, porque o espírito estava morto, vivendo simplesmente sobre os seus comandos, não tinha mais um relacionamento de profundidade com Deus, morto espiritualmente, mas Deus nunca desistindo. E Deus estabeleceu vários concertos para trazer esse homem. E a gente sabe que um desses concertos, Deus deu o que é o homem, uma visão do que seria o tabernáculo, ou o local onde Deus manifestaria a sua glória, trazendo justiça ou juízo. E Deus falou, olha, a minha presença vai se manifestar através de uma arca. E Deus deu todo o projeto, né? Era uma arca de madeira, revestida de ouro. E ali era a presença de Deus. Era onde Deus estava. Era um local totalmente separado por causa da glória e da presença que era tão grandiosa. E somente o sacerdote podia entrar naquele lugar. E aí pensando desse jeito, né? Hoje Deus habita dentro de nós. É bonito a gente falar isso, mas eu quero tocar um pouquinho daqui para frente. O povo de Israel entrou em peleja contra os filisteus e teve uma derrota. Foi massacrado. E a primeira coisa que eles pensaram é o seguinte, poxa, por que Deus fez isso com a gente? Você já pensou assim, em situações que você viveu, e talvez você fale, por que eu estou passando isso? Por que Deus está permitindo isso? E aí, será que é Deus? E aí o que o povo pensou? Vamos fazer o seguinte, vamos levar Deus para a batalha? Porque se a gente levar Deus, ou a arca, ou a presença, a vitória é garantida. Nós já ganhamos, vamos dizer assim. Vamos entrar vitorioso. E foi o pensamento, vamos pegar a arca é a presença, Deus habita nela, vamos lá e vamos levar, e a vitória já é nossa. E houve uma alegria tão grande quando os homens levaram a arca, não eram homens qualquer, eram sacerdotes, que o grito de alegria do povo de Israel fez tremer o chão, e o inimigo se assustou. Falou, peraí, rapaz, o que está acontecendo? Os deuses agora se levantaram contra nós. E eu já ouvi falar da história desses homens. Eles venceram os egípcios. Nós vamos estar fulminados. Mas teve um que falou, rapaz, vamos para a guerra. Não tem esse negócio não. Não vamos entregar não, já está derrotado não. E aí o povo de Israel, feliz porque estava levando a presença, e crendo que a garantia da vitória era certa, teve um massacre de mais de 30 mil homens mortos. E o pior ainda, a arca foi levada, a presença foi retirada. Morreu os 2 filhos do sacerdote, o sacerdote, a nora deu à luz, morreu, e deu o nome do filho de Cabode, que quer dizer a glória de Deus se foi. A presença de Deus já não existe mais, não existe alegria, não existe prazer.
E aí eu quero dizer para você o seguinte, que a razão da derrota de Israel não foi a ausência da arca, mas sim o fato da presença de Deus estar ausente. A arca estava presente, mas Deus estava ausente. Mas como assim, pastor? Deus habitava dentro da arca? Querido, isso não é literal, não. A arca representava a presença de Deus. Então o gesto de levar a arca para a batalha demonstrou algo aqui que é realmente terrível. Porque o povo de Israel havia substituído a realidade da presença por um símbolo da presença. A arca era símbolo da presença. Vamos ser inteligentes. Você acha que Deus habitava dentro de uma caixa? Pela grandeza dele? Não. Deus se manifestava através daquele símbolo que era a presença dele. Aí você fala, Deus habita dentro de mim. Literalmente você acha que ele está dentro de você com a caminha deitado? Não. Assim como a arca, a presença dele, querido, é a manifestação do Espírito em você. Porque se ele habita em mim, ele habita no Gustavo, no pastor Rafael, no pastor Alexandre, no Marcos. Não quer dizer que ele está aqui dentro guardado. Mas naquele momento Deus estava ausente. Por quê? Porque ele não se moveu. Ele não reagiu em relação ao que as pessoas esperavam. Eles trataram a arca, querido, como um amuleto. Simplesmente um amuleto. E às vezes a gente trata Deus dessa maneira. Deus não é amuleto, querido, para você ser vitorioso. Deus não é amuleto para você ter bênção. Deus não é amuleto para você ter coisa. Deus não é amuleto para você ser bem sucedido. Então você dá o nome da sua empresa com o nome bíblico, isso não quer dizer nada. Você dá o seu nome para o seu filho de um personagem da Bíblia, não quer dizer nada. Vai me desculpar a expressão do dizer nada. Você colocar um adesivo no seu carro não quer dizer nada. Isso não quer dizer que a presença de Deus está nesse ambiente, ou que Deus está se movendo nesse ambiente. E o problema é que a gente trata Deus dessa maneira. A gente não tem dimensão da grandeza de Deus e daquilo que Ele é. Desculpe, esse é o problema do nosso culto, da gente vir de qualquer jeito. Eu falei pela manhã, eu compro roupa bonita, sabe para quê? Para vir na igreja. Eu não tenho outro lugar. Talvez um ou outro, eu vou numa festa ou no aniversário. Mas eu venho aqui porque eu entendo quem Ele é. E sabendo quem Ele é, eu não me porto de qualquer maneira. Agora o problema é que a gente trata Deus como uma mulher do passado, dizia o cara lá de cima. Não, querido. Ele é o Santo dos Santos, o Senhor dos Exércitos, o Rei de toda a glória. Que Ele, diante dEle, todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é o Senhor. Então quando eu estou diante dEle, eu preciso compreender a grandeza dEle. E eu tenho que parar um pouquinho para pensar a respeito disso, daquilo que criou todas as coisas, daquele que é Senhor de tudo. Quando Salomão dizia, porque nem o céu e nem o céu dos céus podem conter a tua glória. Olha o que Salomão estava dizendo. Existe o céu que eu vejo. Agora existe um outro céu acima do céu, que não pode conter a grandeza do Senhor. O Senhor é muito maior do que tudo isso. E aí a gente vem de qualquer jeito, veste de qualquer jeito, fala de qualquer jeito, se porta de qualquer jeito. Eu não estou falando de religião, querido. Eu estou falando da consciência, da presença e do temor. Porque se uma autoridade estivesse aqui, você estaria realmente com a sua melhor roupa e na sua melhor disponibilidade. Mas esse culto é para Ele, é oferecido para Ele. Amém. O meu pastor, no passado, quando eu era jovem, ele foi trocar as cadeiras da igreja uma vez. Ele falou assim, que nunca viu tanto chiclete grudado debaixo da cadeira. Isso não é religião. É compreender que são coisas, mas coisas que foram consagradas a Deus. Então esse ambiente aqui, ele é consagrado ao Senhor. Vazio não representa nada, porque Ele é santo quando você está aqui.
Porque você carrega o santo. Mas no momento que eu tenho consciência da grandeza, eu zelo por aquilo que Ele está me dando. Eu zelo pelo cuidado. E aí a Bíblia diz que Ele conhece todas as estrelas e chama cada uma delas pelo nome. Rapaz, para pensar quem é Deus um pouquinho. Se existe galáxias, bilhões de galáxias, bilhões de estrelas, e Ele sabe o nome de cada uma delas, e você acha que Ele não se importa com você. Porque nenhuma estrela foi feita à imagem e semelhança dEle. Somente você. Agora Ele tem uma expectativa a seu respeito, da consciência de quem Ele é, da santidade, porque a Bíblia diz que os anjos estão ao lado cantando santo, 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 com 6 asas, 2 cobrem os pés, com 2 voam, com 2 cobrem o rosto. Tamanha é a grandeza de Deus. Eu quero trazer para você, querido, uma consciência da grandeza e da santidade daquele que você carrega. Agora, uma coisa é Ele estar em você, outra coisa é Ele se mover. Deus estava ali, a presença dEle estava, mas Ele não se moveu. Por quê? Porque a intenção foi errada. Quando a arca foi roubada, a primeira casa, depois de ser tirada dos filisteus, foi aonde que ela ficou? Na casa de? Fala aí, Marcão, o Marcos sabe. Abinadab, Por quantos anos? Mais de 20. Aconteceu alguma coisa naquela casa? Nada. Agora, quando ela foi para a casa de Obed-Edom, se eu não me engano, 3 meses, houve mudança. Por quê? Consciência da presença, da honra. Abinadab simplesmente deve ter falado: tem um sótão ali, guarda lá. Obed-Edom não, traz Deus, traga a presença. Eu tenho consciência de quem Ele é, eu tenho consciência daquilo que Ele pode fazer. Então deixa eu te dizer, querido, caminhar sobre a proteção e o abrigo de Deus, porque a gente pensa o seguinte: Deus habita em mim, eu que estou guardando Ele. Não, Ele é que está te protegendo, querido. É o contrário. Não é você que está no comando, é Ele. Ele está dentro de você para te conduzir, te proteger. Não é você que está guardando Ele, não. É Ele que está te protegendo. Agora, a consciência disso, dessa presença, tinha que ser a minha experiência do dia a dia. Não é só isso. E aí eu vejo alguns pregadores: Senhor, nós entramos em Tua presença. Eu falei: rapaz, você já tem que estar na presença dEle há muito tempo. Você não entra na presença, você tem que estar na presença. E não é aqui na igreja não, é o tempo inteiro. Se Ele habita, eu estou na presença. Agora eu quero saber se a presença realmente está trazendo manifestações, ou Ele está se movendo através da sua vida. Se está trazendo mudança. Porque para a glória de Deus se manifestar na sua vida, e eu falo que a glória é um milagre que você está precisando hoje, você tem que ter consciência da presença, porque é a presença que vai manifestar o que você está precisando. Então o nosso culto, querido, eu não venho aqui prestar culto de adoração, eu venho prestar culto àquele que está presente. O motivo de eu estar aqui é a presença dEle. Isso é o sentido do culto, é considerar a presença. O problema é que muitos hoje estão vivendo um estado de cabode. Mas é a verdade, pastor Rafa. É o estado que muitos estão vivendo. Há uma evidência de que perdeu a alegria e a glória. Por quê? Porque perderam o sentido da presença. Não tem consideração a essa presença. Então a presença de Deus é uma manifestação ativa que enche o ambiente. Viram no início do culto? Quando você considera a presença, Ele anda. Ele anda, Ele se move. E aí eu fico pensando a respeito de Adão. Era algo extraordinário, porque Deus descia na virada do dia,
Para quê? Para andar com Adão. E eu fico imaginando Deus conversando com Adão. Olha, Adão, observa isso aqui. Olha que coisa linda, Adão. Olha o som da água. E Adão falando, eu estou mais fascinado com o sabor dessa fruta. Eu estou mais fascinado com o cheiro dessas plantas. E Deus, eu fiz para você. Percebe, querido? O que é a presença? O considerar ela. É Deus com ele o tempo todo, desfrutando. Vamos sentar aqui um pouco. Vamos ficar em silêncio. Escuta. Olha o canto. Olha os pássaros. Olha o vento. Você já parou para isso, querido, alguma vez? E contemplou Deus nas coisas? Eu gosto muito de natureza, né? O povo fala que eu sou do mato, mas é porque eu olho e vejo Deus. E eu observo. E vejo cada detalhe. E Deus é tão maravilhoso, querido, com tanta diversidade, que ele sabia que o pastor Rafael não gostava de banana. Mas ele fez outras coisas. Ele fez o quê? O que você gosta? Hã? Burger King. Ele deu o trigo, o rapaz fez o pão, o outro foi lá, matou o animal, fez o bife. Tadinho do porco, né? Teve que estar comprometido. Fez o bacon. Amém, querido? Mas é uma verdade, amado. Deus fez tudo para mim e para você. Quando Deus contemplou Moisés, e Deus tinha um propósito para a vida dele lá desde o Egito, mas ele teve que sair fugido. Moisés estava lá apacentando ovelhas, sozinho, durante 40 anos. Mas durante esses 40 anos ali, a presença de Deus estava ali. A presença de Deus era real, só que Moisés ainda não tinha. Entendeu? Moisés ainda não tinha uma sabedoria a respeito daquilo, uma consciência dessa presença. Mas a presença estava andando ao lado dele, até que essa presença se manifestou na sarça. E na hora que ela se manifestou, imediatamente Moisés falou, Deus está aqui. Jogou a sandália para o lado, se dobrou, prostrou em reverência. Isso é culto, querido. O fato de eu pular, de eu me alegrar, de eu correr, não quer dizer que não existe reverência, porque a reverência é o sentido daquilo que eu expresso quem Ele é, a grandeza dele em mim, dizendo, o Senhor é tudo que eu preciso, é tudo que eu anseio, é tudo que eu desejo, é tudo que eu quero. E Deus estava presente. Agora deixa eu te dizer uma coisa, Deus não se esconde de nós, querido. A Bíblia fala que todos que o buscam vão encontrá-lo. E eu desafio qualquer pessoa que queira encontrar com Deus, se ela não vai encontrar. Eu desafio você a dizer, eu nunca encontrei com Ele. Você não encontrou porque você não buscou. Porque se você buscar, você vai encontrar. Você pode ter certeza, não sei em que lugar. Em qualquer lugar Ele vai te achar. Ele vai te encontrar. Então a glória é a manifestação visível desses atributos acontecendo na sua vida, dentro da igreja, dentro dos nossos cultos. Por que não tem milagre? Porque está faltando reverência e consciência da presença. A gente está mais preocupado em nós do que naquilo que Ele é, porque a glória é dele. Quando eu tenho consciência da presença, aquilo que vai acontecer é consequência do que Ele está fazendo, e aí eu devolvo para Ele aquilo que Ele fez, aquilo que Ele está querendo fazer. A presença é predominante em todos os lugares. Olha o que o salmista vai falar no Salmo 139. Salmo 139, 7. Vou ler na revista atualizada. Para onde me ausentarei do teu espírito? Como que eu vou me ausentar, Senhor?
Para onde fugirei da tua face? Se eu subo nos céus, o Senhor está. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, o Senhor também está lá. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar, a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Aí eu te faço agora, olha para você ver que coisa. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Olha que coisa, querido. É Davi, um camarada que conhecia Deus como ninguém. Falou: não existe escuridão nem luz para o Senhor. Não existe. Não existe como fugir da sua presença. Não existe como eu me esconder. Não existe. Como que eu vou fazer isso? Eu te encontro em qualquer lugar. Aí você fala: Deus, eu não estou te achando. A mão dele está estendida, querido, pronta a te tocar e a te levantar. E eu estou falando de um homem que tinha consciência da presença, porque a primeira coisa que Davi fez quando ele assumiu o trono foi o quê? Eu tenho que trazer a presença. Ele não fez mais nada. Ele não decretou, ele não fez decreto, ele não fez viagem internacional, não. A viagem que ele fez foi para trazer a arca. Por quê? Ele falou: eu preciso trazer essa presença para dentro de Jerusalém, porque eu não posso governar sem ele. Eu não posso ter resultado sem a presença. Mas ele não estava trazendo um amuleto, ele tinha consciência daquilo que ele estava fazendo. Ele falou: eu preciso restabelecer a adoração. Eu preciso trazer esse povo de novo para o propósito que Deus os levantou. E foi o primeiro ato que ele fez. Ele falou: levem a arca. A adoração será restabelecida nesse lugar. E aí ele foi celebrando, ele foi se alegrando, ele foi cantando. E o que ele fez foi exatamente isso. Trouxe a arca. E ele falou: precisa existir uma glória de adoração nesse ambiente. O camarada tinha tanta convicção da santidade e da adoração que ele instituiu turnos de levitas. Um turno entrava cantando, o outro saía cantando, e a adoração naquele lugar era perpetuava, ela não acabava, ela era contínua. E era essa consciência que Davi tinha, de que o homem foi feito para operar na presença de Deus. Não existe vida fora de Deus, querido. Se você plantar uma planta, querido, no concreto, ela vai morrer. Se você colocar um peixe na gaveta da sua casa, ele morre. E você está achando que você consegue viver sem ele. Você pode ter algumas vitórias ou algumas realizações com muito esforço, mas isso não é glória. Porque glória é quando ele participa. Glória é quando ele está junto. Glória é quando ele traz a direção e você faz aquilo que ele está te pedindo para fazer, aquilo que ele está determinando para você. E deixa eu te dizer, querido, o louvor ele atrai a presença de Deus. Mas quando eu digo louvor, não é só cântico, não. Amém? Ela mantém a presença de Deus, e foi o que o Davi tinha consciência, era o pré-requisito para a manifestação da glória. E eu te desafio a fazer isso lá na sua casa. Entra para dentro do seu quarto, se você está mal, por 1 hora faz essa experiência, coloca um louvor lá e começa a verbalizar quem é Deus. Ah, mas a minha carne está com vontade. Deus é espírito, não é carne. E você vai louvar ele no espírito. Fala: carne, você não está afim não, mas eu vou fazer. E você começa a declarar: tu és grande, tu és Senhor, tu habita em mim, eu dependo de você, tu és o louvor, eu existo para o louvor da tua glória. Oh, e vai começar em outras línguas. E, querido, se você não foi inundado por uma glória naquele lugar, eu paro de pregar o evangelho. Paro. Porque onde existe louvor genuíno, há presença. E onde há presença tem que sair o mal. Barreiras é quebrada. E é isso que tem que existir.
Adoração, querido, é um estado onde a gente deveria permanecer o tempo todo. Eu não venho na igreja para adorar. Eu adoro independente do lugar. Como que eu adoro? Eu adoro com atos de justiça. Eu adoro quando eu estendo a mão para alguém e coloco de pé. Eu adoro quando eu abraço alguém que está precisando de um abraço. Eu adoro quando eu me submeto a uma autoridade. Eu não respeito polícia não, então você está indo contra Deus. Não é comigo. Quando eu me submeto. Mas você é trouxa? Não, eu sou filho de Deus. Eu estou prestando louvor a Ele. Que foi assim que Ele me ensinou. Isso é, querido, adoração. A Bíblia diz que um certo camarada se converteu chamado Barnabé, natural de Chipre. A palavra veio, cheio de temor, cheio de alegria, desejoso por viver Deus e ter a presença e celebrar. E aí o que ele fez? A igreja estava crescendo, precisando de dinheiro. Ele vendeu uma propriedade, chegou aos pés dos discípulos e deu. Mas deu com alegria, tendo convicção daquilo que ele estava fazendo. E ele depositou. E aí houve satisfação no coração, houve reconhecimento da igreja. E aí um casal ouviu e falou: rapaz, vamos fazer também, vamos ser reconhecidos. É bom receber aplauso, né? É bom pegar um microfone, é bom ter holofote. Vamos fazer, mas vamos fazer diferente. Eles não precisam saber o tanto que a gente vendeu, né? A gente precisa dar tudo. Vamos separar uma parte para nós. E a gente fala que foi esse o valor da propriedade. Aí o que acontece? Todo mundo vai bater nas nossas costas. A gente vai ter cargo dentro da igreja. Só que sabe o que foi o erro? Eles pegaram a fila, onde Barnabé elevou o nível da justiça e colocou no mais alto patamar. A fila errada. Entrou na fila de um homem onde colocou o coração diante de Deus e deu com alegria. E aí a justiça se elevou. E quando eles entraram naquela fila, mas com o coração e a motivação errada, Deus, por intermédio de um homem chamado Pedro, falou: por que mentistes a Deus? Não mentistes a mim. Se você não tivesse vendido, era seu. Ninguém te pediu para vender. Mas agora você vai mentir ao Espírito, aquele que é santo, aquele que sabe de todas as coisas. Não mentistes a mim. Pum, caiu morto. Não quero entrar no silêncio não, nessa pegada, e nem trazer medo para você. Mas eu quero trazer, querido, que aquilo que você faz, se não for realmente para Deus, não chega. Não é oferta. Se o seu dízimo e a sua oferta é por obrigação, querido, está errado. Está errado. É culto, é celebração, é consciência da grandeza, é entender que Deus é santo. Isso é a verdadeira adoração. Barnabé adorou com seus bens. Ananias e Safira queria créditos com aquilo que eles tinham. E Deus não está precisando de gente assim. Deus está precisando de gente que reconheça quem Ele é. Agora, quando nós podemos ver a glória de Deus liberada, é que é fascinante. Porque aquele homem foi tomado e foi levado e viveu experiências extraordinárias, e ele viu a glória de Deus. Barnabé é símbolo do Espírito Santo, de alguém que insistiu com um homem que até Paulo tinha rejeitado. É símbolo de alguém que de fato conhecia. Então, naquele ambiente onde Deus criou e colocou o homem, que deixa eu te dizer, não existia culto Adão e Eva. Hoje é culto de celebração. Vamos parar aqui, Eva. Vamos tocar um violão e vamos cantar. Ó, quinta-feira nós temos nosso culto. Não existia isso não, gente. Era o estado de adoração contínuo. Não tinha Bíblia, não tinha oração, tinha presença. Tinha a presença de Deus se movendo. Por quê? Porque eles estavam sempre na presença. Agora, quem tem consciência da presença, querido, adora a todo tempo. Presta culto a todo tempo. A todo momento, aquilo que eu faço
é exatamente louvor e adoração a Ele. Então a glória, querido, precisa da presença para se manifestar. Por que não está dando certo na minha vida? Porque você está fora da presença. Desculpa. Por que as coisas não estão mudando? Porque Deus está em segundo plano. Porque Deus não está no lugar certo. A sua motivação está errada. Não é Deus que não quer fazer. É você que não está permitindo. Amém? Querido, quando você vai pegar o seu liquidificador lá na sua casa, para ele funcionar, você tem que colocar ele na tomada. A tomada vai gerar energia por um cabo e esse cabo vai chegar ali e vai fazer a coisa funcionar. Então deixa eu te dizer uma coisa. A glória de Deus, querido, precisa de um condutor para gerar os milagres. Para ter glória tem que ter um condutor. E esse condutor se chama presença de Deus. Por que eu não estou vendo paralítico andar? Que é você que está querendo fazer. E não, a presença é real, não é real. Então quando a presença é real, a manifestação, a cura, a mudança de vida, a mudança na sua vida, na sua trajetória, naquilo que você está fazendo, a alegria começa a chegar, querido. As coisas começam a mudar. Porque você tem consciência de quem você carrega. E quando você chega num ambiente, você sabe, aqui vai mudar porque eu cheguei. Amém? Não é você que tem que sair do lugar, não. É o demônio que tem que sair. Ah, vou sair dessa empresa aqui, pastor. Não, você vai ficar nela. Essa empresa vai mudar por sua causa. Vai ser transformada por causa de você. Porque tem uma consciência, a não ser que Deus te tire. Mas enquanto ele não falar, fica lá e perturba o inferno. Incomoda mesmo. O povo está virando a cara para mim, não tem importância. Eu vim para incomodar. Eu vim para fazer diferença. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. O mesmo anjo que teve lá com Abraão na casa dele, foi o mesmo anjo que teve na casa de Ló. Só que havia diferença de ambiente. Em um lugar ele se sentiu à vontade. No outro eles foram pressionados. É isso que você tem que compreender. A presença que você carrega, ela é santa. Agora Deus quer se mover. Ele não quer viver dentro de você. Ele quer que você o transporte para aquilo que Ele quer fazer. E através da sua vida há um movimento da parte de Deus agindo para as coisas acontecerem. Amém? Então o homem foi funcionado assim. Sem Deus não tem como ter resultado. Sem a presença não dá certo. Então o nosso culto, querido, é para isso. É para exaltar a presença dEle. Eu não venho aqui por causa da glória, eu venho por causa da presença. Agora a minha celebração, a presença dEle manifesta a glória. Manifesta os milagres. Nós não louvamos a Deus para glorificá-lo, querido. Ele já é glorificado. Mas para ter a presença dEle no nosso meio, andando, se movendo. É para isso que eu louvo Ele. Para Ele poder se manifestar. E aí quando eu adoro, eu tenho consciência de quem Ele é. Eu verbalizo aquilo que Ele é. E eu me prostro, eu me rendo. Eu sei que Ele é santo e eu me submeto à santidade dEle. Ah, meu amigo. Vai ter Pentecoste, vai ter batismo com o Espírito Santo, vai ter dons espirituais, vai ter profecia, vai ter demônio caindo e manifestando, vai ter libertação, vai ter tudo. Vai manifestar poder. Por quê? Porque a presença é poder, entenda isso. Só que é nesse ambiente que eu preciso criar. Eu gero esse ambiente. É por isso que Paulo fala, eu trago meu corpo e esmurro ele. Eu não estou com vontade, não importa. Eu não louvo Deus, o único sacrifício na nova aliança é sacrifício de louvor. E eu digo com o meu corpo, você não quer não, mas eu vou adorar, porque eu sou espiritual, eu sou espírito. E quem me domina é o meu espírito, não é você não. Então fica quietinho, que agora eu vou adorar. Agora eu vou me prostrar, agora eu vou me render. Esse tem que ser o nosso culto.
eu já entro aqui rendido, quebrado, consciência de quem Ele é. Aleluia. Pede o pessoal da música para subir. Por quê? Porque a presença libera glória. Libera glória. Então, quando eu tenho consciência disso, não tem como ser comum, não tem como ser normal. Quando a igreja tem consciência, o culto não vai ser do mesmo jeito. Não existe liturgia. Amém. Existe um povo celebrando. E eu quero convidar você a fazer isso hoje. Mas talvez de uma forma que você nunca fez. Hoje é para você rasgar mesmo no meio e falar, ó, eu estou aqui. Mas não sou eu não, é você. O motivo de eu estar aqui é seu. Tudo que eu te ofereço, eu vou me prostrar, vou me adorar. Se você quiser deitar no chão, bater a cabeça na pilastra, não tem problema. Faz o que você quiser. Mas se for para o louvor dele, vou dar carreira para o louvor dele, vou dar cambalhota para o louvor dele. Faz o que você quiser. Vou plantar bananeira, não tem problema. Se é para a glória dele, faça. Não importa. É para a presença dele que é real, querido. Amém. O Nicas já ia cantar o Cirilo aqui, eu falei, não. É a adoração da mais profunda, que rasga a alma, e o corpo se coloca na posição que é devida, mas a Ele, aleluia, fica de pé, querido, e já começa a adorar aí. Aleluia mesmo, se renda, ajoelha, chora, grita, rasga seu coração. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas sua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, Declare, não tem como. com medo de não viver, mas sua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Se renda a Ele, querido. Há uma presença santa. Pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. Ele tem desejo por você. Pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. É o Santo, é aquele que te conhece, E um dia com tua que glória, domina todas as coisas. Com tua glória vale mais que mil. No dia que a igreja se prostrar em reverência, haverá glória. Vale mais que mil. Se prostre, querido. Poderia estar em qualquer outro lugar. Eu decidi estar Sua aqui. glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas sua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que essa pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que Manaramas. Repreche kendere nere manarabas yoromo. atraído pela tua presença, não
É pra ti, é pra ti. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela Tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a luz que saiu pelo dia me atraiu, e meu coração pegou. É que a sarça pegou fogo e a luz que saiu pelo dia me atraiu. A presença, a presença. Se mova Deus, se mova Deus, se mova Deus. Tua presença vale mais, tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Tua presença vale mais, tua presença vale mais do que tudo. Tua presença vale mais, tu és a nossa riqueza, tu és a nossa alegria, tu és o nosso presença vale mais, tua presença vale mais, tua presença vale mais, que o dinheiro, que os prazeres. Tua presença vale mais, tua presença vale mais, tua presença. E a minha vida eu considero perda, e a minha vida eu considero perda. Se eu não tiver a ti, e a minha vida eu considero perda. Depois que eu amei sua presença, tua presença vale mais, tua presença vale mais, tua presença vale mais do que o dinheiro, os prazeres. Tua presença vale mais, tua presença vale mais, tua presença. E mesmo que eu ganhe, mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, não perderei a minha alma. não tem sentido a Jesus, vida. você é o Sem a tua primeiro. presença. Meu coração não tem mais nada. Não tem sentido.
Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, não perderei. Jesus, eu sei. Tua presença vale mais. 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 Tua presença Vale mais a tua presença. Tua presença Tua presença. Tua presença vale mais. Muito mais, muito mais. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor. Se prostre. Não há lugar melhor. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor. Não há Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor. Não há. Já estive em outros lugares, mas não há. Quem ora em outras línguas, ore, querido. Mesa do banquete, mesa do banquete, aqui, na mesa do banquete, na mesa do banquete, Aqui. Como na mesa, aqui, na mesa do banquete, na mesa do banquete, aqui, na mesa. Jesus, tu és o primeiro. Declare isso. Ele é o Onde primeiro. tudo foi feito. Ele é o primeiro, querido. Reaja. É tudo Diga isso pra ele. sobre ti. Tu és o meu consolo. Levante suas mãos. Caminho Renda seguro. ele. Meu grande Salvador. Jesus, tu és o primeiro. Onde tudo foi feito. É tudo sobre ti. Tu és o meu consolo. caminho seguro. Meu grande Se mova. Meu grande Há um profético. A unção profética. Ramanarabasuyo Koromas. Erekendere Basuyo Robroshe Keneremar. Roprosodo Konoro Banarabasuyo Romas. Arekendere Basuyo Romama. Rabra Shore Kondoro. Romanarabas. Arabasio Kondoro Banababa. E me mostrou um rio de águas vivas, brilhante como o cristal. Arabasio Kondoro Manaramas. E do outro lado estava a
árvore da vida, trazendo cura pro seu povo. E nunca mais haverá dor. Ele está sobre o trono, não há dor. no trono ele está. Nunca mais, nunca mais, nunca mais haverá no trono, ele está. Oh, Maranata, Maranata, ora vem, Maranata, Maranata, ora vem, Maranata, Maranata, ora vem, Senhor. Maranata. Eu te amo, diga a ele. Eu te amo, eu te quero, mais que tudo, mais que o mundo. Volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim. Eu te amo, eu te quero, mais que tudo, mais que o mundo. Volta pra mim, volta pra mim. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te quero, mais que tudo, mais que o mundo. Volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim. Maranata, Maranata, ora vem, Maranata, Maranata, Ora vem, Maranata, Maranata, ora vem. Aleluia, aleluia. Eu queria que os instrumentos parassem, amém? Eu queria que você fizesse silêncio. Eu tenho a percepção de que Deus quer falar algo, querido. Mas eu quero que no silêncio você tenha reverência. Um ato de reverência a Ele nessa noite que Ele está cobrando. De nós como igreja nos prostrarmos. Orobraxekandarama.